Saudações, jogadores! Fechem as cortinas e se protejam do sol, pois hoje seguimos com Vampiro, a Máscara. No vídeo de hoje, criação e interpretação de personagem. A partir de agora, o monstro é você. Agora você vai criar a sua ficha e decidir como a sua humanidade começa a escorrer pelo ralo enquanto você tenta resistir à sua besta interior. Eu sou o Sensei, você está no canal Challenger. Vamos ao vídeo. Agora vem a parte mais dramática, o abraço. Como você morreu e reviveu. Foi por amor? Foi por vingança? Foi por utilidade política? Esse momento define toda a sua existência futura. Depois que o humano é drenado quase até a morte e bebe o sangue do vampiro, ele morre. Aí vem a transformação. Não é instantâneo. O corpo fica morto por um tempo. Nos livros, geralmente, leva de alguns minutos até algumas horas. Aí vem o despertar. Quando ele levanta, já é um cainita. Sim, é como os vampiros são chamados, os filhos de Caim. É isso mesmo, aquele Caim. Ele acorda com a besta falando alto, com fome nível 1 e 1 ponto de sangue do Senhor. Na primeira noite ele está fraco, desorientado, faminto pra caramba. É tradição o Senhor estar por perto para dar as primeiras instruções, e evitar que o recém-criado saia matando todo mundo. Detalhe importante, se o corpo for destruído antes de despertar, decapitado, queimado, exposto ao sol, aí o abraço falha e a pessoa morre de vez. Bom, agora você vai criar o seu personagem. A primeira coisa que você precisa é ter uma ficha na mão. Vamos explicar cada espaço a ser preenchido. Primeiro vamos falar de conceito. Antes de escolher clã, pense na vida mortal, o que você era antes. Profissão, sonhos, família, vícios, problemas. Era um policial corrupto? Era um executivo frio? Porque esse passado pode voltar para te assombrar. Aliás, ele sempre volta. Alguns exemplos de conceito. Artista decadente. Vive de nostalgia, drama e bebida. Quer dizer, sangue. Detetive obcecado. Resolve crimes, cria outros, dorme nunca. Político manipulador. Mente com tanta naturalidade que até a besta interior acredita nele. Mas isso é fantasia, né? A gente sabe que esse negócio de político manipulador é uma coisa que não existe. Hacker paranoico. Confia mais em firewalls do que em pessoas. Gangster elegante. Resolve tudo com charme ou com violência, às vezes os dois. Influencer narcisista. A eternidade é só mais um tempo para postar aquelas selfies perfeitas. E por que o conceito é importante? Porque ele guia sua interpretação, ajuda o narrador a criar ganchos, dá coerência às suas escolhas de atributos e habilidades. A gente já vai explicar isso. Ele define o tipo de história que seu vampiro atrai. Evita que você vire um vampiro genérico. Aí vem o desejo. Desejo é a motivação imediata do seu vampiro. É aquilo que ele quer agora, nessa fase da não-vida, nesse momento da crônica. Pense assim, se o conceito é o trailer do personagem, o desejo é o episódio piloto. E o objetivo pessoal que move o vampiro no curto prazo. Algo que ele quer conquistar, resolver, esconder, destruir ou proteger. Exemplos venenosos de desejo. Recuperar minha influência perdida. Encontrar quem me traiu. Dominar a cena noturna da cidade. Provar que eu não sou um fracasso. Controlar minha fome antes que ela me controle. Fazer meu senhor, que é aquele que o transformou, me respeitar. O desejo é o que dá direção dramática ao personagem. Agora, predador. Predador é o estilo de caça do seu vampiro. É a forma como ele se alimenta, manipula e sobrevive. É a resposta para a pergunta: como você consegue sangue sem virar uma manchete de jornal? Se você pensa que é tudo a mesma coisa, errou feio. Predador define o seu comportamento noturno, sua relação com a fome, seu estilo de ataque, sua postura social e até alguns ajustes mecânicos na ficha. Exemplos de predador. Alley Cat é o vampiro que resolve tudo na porrada. Sandman, o vampiro que invade casas e ataca a gente dormindo.
Siren, o vampiro que caça com charme e luxúria. Farmer, o vampiro que tenta viver de sangue animal e sofre por isso. Osiris é o vampiro que vira líder de um culto, ou um influencer, ou um guru espiritual. Ele cria um rebanho para se alimentar. Beggar é o que vive de bolsas de sangue roubadas. Clever é o vampiro que mantém uma família humana para se alimentar. O predador é a parte da ficha que lembra você de que, por mais elegante que seja, você ainda é uma criatura que precisa beber sangue para não virar pó. Agora é a hora de escolher o clã. É camarilha, sabá ou anarquista? Lembre-se, é o mesmo clã do seu senhor. Isso é basicamente como escolher a sua família. Lembra aqueles clãs que eu falei antes no vídeo anterior? Ventru, Toreador, Bruhá, Nosferatu, Malkavian, Tremere, Gangrel e aqueles outros que você pesquisou. Tem mais, tá? Ó, Tzimice, Giovanni, La Sombra. O clã vai definir disciplinas, fraquezas e papel social. Depois que você escolher o clã, veja na ficha que existem 3 tipos de atributo. Atributos físicos, sociais e mentais. Você escolhe uma categoria como primária, outra como secundária e a última como terciária. A distribuição é, na primária 7 pontos, secundária 5 e na terciária 3 pontos. Todos começam com 1 ponto em cada atributo. Agora, como escolher a primária? Depende do tipo de vampiro que você quer. Físicos primários, Bruhá, Gangrel, Nosferatu, Brutamontes. Sociais primários, Toreador, Ventru, La Sombra. Mentais primários, Tremere, Malkavian, Tzimice. Se você não sabe qual escolher, pense assim. Meu vampiro resolve problemas com os músculos, charme ou com o cérebro. E logo em seguida na ficha, habilidades. Habilidades são talentos, perícias e conhecimentos. A mesma lógica, tá? Você escolhe primária, secundária e terciária. A distribuição dessa vez é na primária 13 pontos, na secundária 9 pontos e na terciária 5 pontos. Ninguém começa com ponto automático aqui. Dica venenosa. Se você escolher 0 em etiqueta, você está pedindo para ser humilhado na camarilha. Se você colocar 0 em furtividade, você está pedindo para morrer no sabá. Se você colocar 0 em prontidão, você está pedindo para ser pego de surpresa sempre. As habilidades. 3 tipos de habilidade em Vampiro à Máscara. Como eu falei, as habilidades são divididas em 3 grupos, tá? Talentos, perícias e conhecimentos. Cada grupo representa um tipo diferente de competência e juntos eles dizem como seu vampiro lida com o mundo, com a política e com a própria tragédia pessoal. Agora, talentos é o que você faz por instinto. São as habilidades naturais, intuitivas, aquela que você usa sem pensar. É o que o seu vampiro faz no reflexo, no improviso, na adrenalina. São coisas como prontidão, esportes, briga, esquiva e por aí vai. Agora, como pensar nos talentos? É o que você faz quando não teve tempo de planejar. É o que salva sua pele quando tudo dá errado. É o modo sobrevivência do vampiro. Agora as perícias. Perícias é o que você deu duro para aprender. Perícias são as habilidades treinadas, técnicas que exigem prática, estudo, experiência formal. É o que você aprende com um professor, um mentor, um curso ou anos de trabalho sujo. Incluem armas de fogo, armas brancas, condução, furtividade, etc. Como pensar nas perícias? É o que você faz quando teve tempo de aprender. É o que exige técnica, precisão e disciplina. Agora os conhecimentos. Conhecimentos é o que você sabe de cabeça, tá? São habilidades intelectuais, teóricas, acadêmicas ou investigativas. É o que você domina com estudo, leitura, pesquisa ou mesmo obsessão. Tá? Inclui investigação, direito, linguística, medicina, informática e por aí vai. Como pensar nos conhecimentos? É o que você usa quando precisa entender, analisar, decifrar ou planejar. É o território dos Tremere, dos Malkavian lúcidos, dos Ventru corporativos ou de qualquer vampiro que acha que a inteligência é uma arma. Agora os antecedentes. Você ganha 5 pontos para distribuir. Os antecedentes são tudo aquilo que te conecta ao mundo. Aliados, contatos,
recursos, mentor, rebanho, status, influência. Vale a pena dar uma pesquisada na definição de cada um, tá? Mas uma dica cruel. Se você colocar 0 em recursos, seu vampiro vai passar a eternidade quebrado. E nada mais triste que um imortal que não consegue pagar o próprio aluguel. Agora vem as disciplinas, seus poderes sobrenaturais. Você ganha 3 pontos para distribuir nas disciplinas do seu clã. Exemplo, Bruhá, potência, rapidez, presença. Premier, taumaturgia, mais caminhos. Ventru, dominação da mente, presença, fortitude. Agora uma regra, você pode colocar até 3 pontos em uma disciplina na criação. Não invente disciplinas fora do clã, isso vem depois, com XP e dor. E o que são as virtudes? São o conjunto moral do seu monstro interior. Você distribui 7 pontos entre consciência, convicção, autocontrole e instinto e coragem. Essas virtudes definem sua humanidade, sua força de vontade, sua resistência à besta. As fórmulas são: humanidade é igual a consciência mais autocontrole. Força de vontade é igual a sua coragem. Sim, é aqui que você decide se seu vampiro é um monstro com remorso ou só um monstro mesmo. Qualidades são coisas que tornam seu personagem mais competente, mais influente, mais perigoso, mais conectado ou simplesmente mais estiloso. Exemplos de qualidades: beleza inquietante. Você entra numa sala e todo mundo esquece o próprio nome. Memória idética, lembra de tudo, absolutamente tudo. Sangue potente, seu vitae é tipo um vinho caro. Aliado poderoso, alguém importante te deve favores, por enquanto. Sortudo, o universo gosta de você, o que irrita profundamente os outros vampiros. Qualidades são ótimas para reforçar o conceito e o predador do personagem. Defeitos, os problemas que tornam seu vampiro interessante. Defeitos são limitações, fraquezas, traumas, maldições sociais ou complicações que fazem o seu vampiro sofrer e fazem o narrador sorrir. Brincadeira. Exemplos deliciosos de defeitos. Inimigo, alguém quer te destruir e tem tempo para isso. Caçado, humanos sabem que você existe e não gostam disso. Vício, você não bebe só sangue, você tem preferências. Código de honra, você tenta ser ético, o que é hilário para um vampiro. Fobia, medo irracional de algo que provavelmente vai aparecer na crônica. Aparência monstruosa é você o Nosferatu da rodada, parabéns. E por que as qualidades e defeitos são tão importantes? Porque elas dão profundidade, criam conflitos, geram ganchos narrativos e ajudam o narrador a te ferrar, ou quer dizer, a dar obstáculos para você, com elegância, e tornam o personagem único, deixam a história mais rica. Agora, como preencher os pontos de sangue ou vitae na ficha? A ficha tem 2 elementos importantes. A reserva máxima de sangue, que é o tanto de sangue que seu vampiro pode armazenar no corpo, e isso vai depender da geração do personagem, tá? Por exemplo, 13ª geração é até 10 pontos. 12ª até 11 pontos. 11ª até 12 pontos. 10ª geração até 13 pontos. 9ª geração até 14 pontos. 8ª geração até 15 pontos. Ou seja, quanto mais baixa é a geração, mais premium é o seu vampiro. E mais sangue ele consegue guardar. Na ficha você preenche isso no campo pontos de sangue máximo, beleza? Segundo espaço, quantidade atual de sangue. É quanto sangue você tem agora no início da crônica. Normalmente você começa com metade da reserva cheia, mas o narrador pode decidir que você começa faminto, ou seja, com poucos pontos. Confortável tem mais ou menos a metade, ou recém-alimentado, está quase cheio. Na ficha você marca isso tipo os atributos, com aquelas bolinhas preenchidas. Agora, como gastar os pontos de sangue? Seu vampiro gasta sangue para curar dano, que é 1 ponto, cura 1 nível de dano letal ou contusivo.
Para aumentar os atributos físicos, um ponto dá +1 em força, destreza ou vigor por uma cena. Para ativar disciplinas, algumas exigem sangue para funcionar. Para parecer humano, para manter a pele quente, respirar, suar, ter cor, tudo isso custa sangue. Acordar ao anoitecer, sim, até para levantar da cama custa vitais. Ser vampiro é caro. Assim, transar também, o que na minha opinião é literalmente sacanagem. E como recuperar os pontos de sangue? Você recupera pontos de sangue bebendo sangue, claro. 1 ponto por gole rápido, 2 a 3 pontos por alimentação moderada, 5 ou mais pontos se você realmente se soltar e provavelmente causar problemas. E lembre-se, quanto mais baixa a humanidade, mais difícil é se controlar e parar de beber. Agora, quem define a geração em vampiro? É o mestre quem determina qual faixa de geração é permitida na crônica. E por quê? Porque a geração define poder, influência, capacidade de sangue, disciplinas e até o tom da história. E seus inimigos também. Um vampiro de 8ª geração é praticamente um tanque sobrenatural. Um de 13ª é um estagiário da Noite Eterna, né? Chamam você de criança. Então, o narrador precisa manter o equilíbrio. O jogador cria o personagem dentro da faixa que o narrador liberou. Exemplo comum, Crônica de Iniciante, 12ª a 14ª geração. Crônica Política, 10ª a 12ª. Crônica Épica, 8ª a 10ª geração. Crônica Suicida, 15ª geração. Boa sorte. O jogador pode até sugerir algo mais baixo, tipo, eu queria ser da 7ª geração. Aí o narrador pode responder educadamente, mas nem pensar. O narrador define a faixa de geração permitida, o jogador escolhe dentro dessa faixa. Beleza, personagem pronto. Como interpretar vampiros? A elegante arte de fingir que você tem séculos de trauma. Interpretar um vampiro não é só falar com voz grave, usar um sobretudo e olhar para o horizonte como se estivesse lembrando de um amor proibido de 1783. Bom, isso ajuda, claro. Mas interpretar um vampiro de verdade exige 3 coisas fundamentais: tragédia, fome e drama. Muito drama. Vampiros são trágicos. Todo vampiro carrega uma história triste, mesmo os que fingem que não. Especialmente os que fingem que não. Quando você interpreta um vampiro, lembre-se, ele é uma criatura que viveu o suficiente para acumular arrependimentos, inimigos, ex-amores problemáticos e uma lista de decisões ruins que faria um terapeuta pedir demissão. Seja trágico, mas com estilo. A fome é seu segundo nome. A fome não é só um número na ficha, não. Ela é uma presença constante, um sussurro, um empurrãozinho moralmente questionável. Interpretar um vampiro é você lembrar que, em qualquer momento, você pode perder o controle, atacar alguém sem querer, atacar alguém querendo, ou fazer algo horrível e depois justificar com mas foi a besta que me obrigou, foi sem querer querendo. A fome é seu copiloto, só que é aquele tipo de copiloto que não sabe pilotar. Vampiros são dramáticos por natureza, eles não conversam, eles declamam. Alguns falam aos berros. Eles não têm problemas, eles têm tragédias pessoais épicas. Então, seja exagerado, seja intenso, seja aquele personagem de novela mexicana. A máscara é sua melhor mentira. Interpretar um vampiro é interpretar alguém que está interpretando alguém. Você tem 2 camadas, o monstro interior e a fachada humana que tenta parecer normal. É como viver com um filtro social ativado o tempo todo. Você entra no bar, sorri, acena, pega o drink, se puder ingerir comida, claro, e tenta não imaginar a atendente como um lanchinho ambulante. A besta é a sua sombra e ela tem opinião. A besta não é um modo berserker, ela é uma parte de você e ela quer sangue, violência, liberdade, caos e 0 responsabilidade.
Quando você interpreta um vampiro, deixa a besta aparecer em pequenos momentos. Um olhar mais longo do que deveria, um rosnado quase imperceptível, uma resposta agressiva demais, ou um sorriso que não chega aos olhos. A besta não dorme, ela só espera. Vampiros são políticos, mesmo quando fingem que não são. Todo vampiro tem uma agenda, um plano, mesmo que seja só não morrer hoje. Interpretar um vampiro é medir palavras, esconder intenções, manipular com charme, desconfiar de tudo e sorrir enquanto planeja algo terrível. Em resumo, interpretar um vampiro é abraçar o horror, o charme, o drama, a fome, a tragédia e a eterna sensação de que você está a um passo de perder o controle. É ser um monstro tentando parecer humano. Ou alguém com alguma humanidade tentando não virar um monstro de vez. É fazer tudo isso com elegância, claro. Porque no mundo das trevas, a verdadeira arte não é sobreviver, é sobreviver com estilo. Por fim, você cria a máscara, aquela identidade humana que você usa para fingir que é normal. E quando você termina a ficha e olha para ela e pensa assim, meu Deus, que criatura horrível. E logo depois, perfeito. Pronto, seu personagem agora existe e ele está preso à noite eterna. Então me conta, se você fosse abraçado agora, qual clã você acha que te escolheria? Comenta aí. Mentru, Brujah, Toreador, Tremere, Nosferatu, Malkavian, Gangrel. Que tipo de monstro você seria? O que você faria pela eternidade? Quem você abandonou quando morreu? Que pecados justificam a sua existência? A sede cresce, a cidade lá fora está cheia de sangue, segredos e oportunidades. Vamos caçar ou vamos tentar resistir? Hoje a gente vai ficando por aqui, mas a noite está só começando, certo? Então aproveita, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho antes que o príncipe da cidade perceba você. No próximo vídeo, vamos ver como o sistema funciona na prática. Dados, teste, fome, falhas críticas elegantes. Fiquem ligados aí no recado do Carlinhos e a gente se vê depois do próximo pôr do sol. Agora você já sabe como criar um vampiro. Já conhece sua história, suas ambições, seus medos e os monstros que habitam sua alma. Mas uma pergunta continua sem resposta. O que acontece quando ele entra em ação? Como funcionam os testes? Quando os dados são rolados? Como a fome influencia suas decisões? E, principalmente, como transformar uma simples sessão de RPG em uma história digna do mundo das trevas? Porque criar um vampiro é apenas o primeiro passo. A verdadeira caçada começa quando os dados tocam a mesa. Abraço vampírico e nos vemos na próxima noite.